Pessoal, boa tarde. Já, já estamos aí com 15 minutos, entendeu? Vocês concordam em nós esperarmos mais 5 minutos para fazer os 20? Aí, no caso, se o Marcos não poder participar, eu passo depois essa gravação, entendeu? Para ele ver o que foi acordado aqui. A gente aguarda aí mais um minutinho aí, ver se ele entra, né, Lucas? Aí, se ele não entrar, você grava e depois passa para ele, tá? Ok. Lucas. Oi, professor. Bora, então, começar? Aí o Marcos entra, quando ele Vamos. puder entrar, e aí depois você disponibiliza aí a gravação. Pode ser? Ok, pode sim. Então, bora lá. Puxa aí a pauta, passa aí a, as considerações iniciais para a gente iniciar. Certo. Boa tarde, galera, novamente. Então, essa reunião aqui que foi solicitada com a professora e com o nosso grupo, né, sobre o nosso projeto do primeiro circuito online de microbiologia do IF, foi no intuito de que, além de nós termos cumprido, né, com o que foi acordado, acertado e também socializado
do nosso trabalho, também poder submeter ele a algum evento. E esse evento, nós já venhamos conversando há bastante tempo, que seria, no caso, o Semeares. E aí, de certa forma, também, com o exemplo do COINTER, que a gente pôde perceber sobre as normas dele, acredito que o do Semeares não é muito diferente, se pode ter, no máximo, 5 autores e um orientador, uma orientadora. E visando isso, como o nosso projeto é geral e tem mais de 7 alunos, ou seja, mais de 7 integrantes, então ficava inviável. Então, nós montamos uma estratégia, em virtude disso, pensando em utilizar especificamente os conteúdos do nosso circuito, ou seja, seria, no caso, o da lavagem das mãos e outro conteúdo afim. Então, eu provoquei essa reunião com a professora para que a gente possa estar alinhando sobre isso e daí dando os encaminhamentos e direcionamentos daqui para frente. Tá bom? É isso de forma resumida. Então, professora, é isso que a gente quer, na verdade. Publicar o nosso projeto, tá bom? Pode ser em artigo ou em resumo, sempre expandido. Ok, então, assim, a primeira coisa que é definir, né, aqui na turma, é se todo mundo está de acordo da gente enviar aí para o Semeares, né, que é o seminário, já é o sexto seminário de educação ambiental, de escolas sustentáveis, na verdade, e, assim, a gente entender que pode publicar, né, lá no evento, e a partir daí, a gente decidindo aqui que vamos publicar lá, a gente decidir para verificar as normas e colocar o trabalho nas normas, entenderam? E se as normas, de acordo com o estudo das normas, né, depois da gente decidir, a gente tem que ir para as normas do evento, para poder fazer as adequações do trabalho às normas do evento. Como o Lucas colocou, se o evento não permite mais de 5 autores, então a gente tem que decidir aqui fracionar o trabalho, né, para a gente poder atender a participação de todos do projeto aqui na publicação. Então, como vocês mesmo percebem, o trabalho de vocês, ele tem várias possibilidades de escrita, e aí pode-se pensar em duas possibilidades, né, formar 2 grupos e publicar 2 trabalhos, certo? Onde num trabalho fica fica o orientador mais 3 e o outro o orientador mais 4, que aí contempla todo mundo, né? Todo mundo publica. E seria interessante a gente discutir aqui, né, como a gente vai fazer essa divisão, né, para não ficar... porque, assim, gente, é interessante que a gente perceba que, assim, a ideia aqui não é a gente fracionar o trabalho para ter mais publicação, porque isso é até criticado pelo meio acadêmico, né? Às vezes os autores, na tentativa de ampliar suas publicações, eles fracionam os trabalhos, às vezes é um trabalho e ele escreve 2, 3 artigos, e isso é criticado, porque às vezes você deixa de fazer um trabalho mais completo, né, com todas as informações e tudo. Então, mas o que eu entendo é que a gente pode aqui fracionar para os semiares, e aí a gente, na ideia do projeto integrador 4, a gente fazer um capítulo de livro, aí nesse capítulo de livro a gente volta a fazer a junção das ideias num artigo só, entenderam? Num trabalho só. Então, assim, esse fracionamento não tem um significado da gente estar querendo ampliar publicações. Eu sei que isso no meio acadêmico é até difícil, né, de justificar.
É por isso que eu sempre questiono essa quantidade de autores em eventos científicos. Eu sempre questionei isso. Eu acho que não deveria ser limitado. Eu acho que se o trabalho estiver bem, tiver muito a dizer, e muitos colaboradores, isso é uma questão de particularidade de cada projeto. Então, isso é muito preocupante, essa questão de dizer assim, limita para poder, assim, qual é a explicação para limitar o número de autores num trabalho? Eu não vejo nenhuma explicação, porque a gente sabe que hoje todos os trabalhos eles estão tendo muitos colaboradores, porque a tendência é essa, a gente unir diversidade de pensamentos, é a gente unir diversidades de áreas, né? Então, no mesmo projeto você ter pessoas de instituições diferentes, você envolver níveis da academia diferente, desde você ter a graduandos até você ter doutorandos e pós-doutorandos, entenderam? Então, essa é a linha de pensamento hoje nas grandes instituições. Você vê um trabalho publicado na Nature, publicado nas grandes revistas, eles não limitam. Por quê? Porque eles sabem que num projeto, num grande projeto, você tem num laboratório gente do mundo inteiro, tem 8, 10 cientistas lá dentro trabalhando para fazer cada um com a sua contribuição dentro da sua área. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que fracionar, porque eu não acho interessante a gente deixar ninguém de fora da publicação. E eu acho que eu estou só fazendo esse adendo porque, assim, a gente entender a crítica, né, de se fracionar trabalho, porque ainda temos essa questão ética no meio acadêmico, de pessoas que fracionam intencionalmente só para poder, em vez de ter uma publicação, ter duas, três no mesmo trabalho. Então, assim, a gente não vai fazer, embora seja um trabalho só, né, esse fracionamento vai ter, a gente tem que fazer ele ter visões diferentes, né, de pontos diferentes do trabalho. Isso é natural. Às vezes tem autor que, como é evento, isso é perfeitamente justificável, entendeu? Agora, se for para uma publicação, mais de um periódico ou no capítulo de livro, aí eu acho que a gente deve ponderar e fazer uma coisa mais condensada com tudo do trabalho junto, tá bom? Em eventos é muito comum as pessoas publicarem resultados parciais de teses, resultados parciais de dissertações, e aí depois, quando se conclui a pesquisa, faz uma publicação na íntegra de todo o trabalho. Então, ele termina tendo duas publicações, uma em evento e outra em um periódico científico de melhor avaliação. Então, acho que a gente pode aqui fazer esse fracionamento, a gente entender que vamos fracionar buscando dividir o trabalho em dois pensamentos, duas linhas de pensamento aí da pesquisa, né? E depois a gente, de forma que a gente consiga depois convergir para publicar tudo junto, né, no capítulo de livro. Aí vocês ficam com a palavra. O que vocês acham? Vamos publicar no Semiares? Sim, professora, eu achei interessante, assim, porque não fica ninguém de fora e a gente aproveita para Uhum, publicar, já pontuando no currículo. isso, pronto. Assim, eu estava vendo outras sugestões para dar para vocês, porque a gente, e aí vocês também podem ver, tá? Esse primeiro encontro aqui, a gente está colocando a sugestão dos semeares, mas isso pode ser, assim, é a única sugestão agora, mas vocês podem até a gente dar um tempo aí, sei lá, de até amanhã, se alguém não encontrar outra sugestão, a gente ficar com os semeares. Mas eu estava vendo, procurando ver outras sugestões de eventos para a gente publicar um no Semiares e outro. Oi, Luiz. Tem um de medicina tropical, mas é próximo ano, em Belém do Pará. Uhum, isso, Luiz. Aí eu estava vendo que a gente pode estar vendo outros eventos, em vez de publicar os dois no mesmo evento, era uma outra possibilidade. Né? A gente publica um aí agora, nesse evento, com um grupo, né? E depois o outro grupo que não entrou nessa primeira publicação
se organiza para publicar em outro evento, entenderam? Porque a gente vai ter, eu creio que até 2021, final de 2021, a gente não vai ter eventos presenciais, então vão ter ainda muitas outras oportunidades. Então a gente pode fracionar e não obrigatoriamente ser agora os dois, a publicação dos dois. A gente pode fazer agora a gente decide aqui quem seria o primeiro grupo a organizar um trabalho para o Semiares, e o segundo grupo poderia ver uma outra publicação para enviar o trabalho também. Então, o Luiz sugerindo aí, né, que é o de medicina tropical. Eu estava vendo aqui com o professor que tem eu estou num painel com o professor Chassot lá na semana de química, desculpa, de física, matemática, no Semafis e ciências, e lá o professor Chassot estava me falando de um outro evento, né, de educação. E eu acho que assim, todos esses o nosso projeto, né, da microbiologia, no circuito online, ele tem essa vantagem de caber em várias modalidades de evento, né? Ele tem essa flexibilização aí que é interessante, de caber em eventos da área de educação, de se enquadrar muito bem em eventos de áreas mais técnicas e científicas. Então, acho que a gente pode fazer esse viés aí, entenderam? Porque até pode repetir autor, não tem problema. A gente tem explorar o limite, né, de publicação. Então, se a gente tiver, por exemplo, 5 Professora, autores, pois não, Laiane. na Semafis, né, que chama a sigla da Semana de É. Matemática, ela está com o envio de trabalho até o dia 20, que foi prorrogado. Aí eu queria Isso. saber, porque eu não encontrei muito assim questão de norma para envio. Eles Uhum. querem só o resumo, a senhora sabe dizer? Na verdade, lá é trabalho completo. É também Trabalho publicação completo, de né? trabalho completo. Não é resumo expandido, é trabalho Uhum, completo. E aí a gente pode certo. estar vendo também no Semafis, porque são dois eventos da casa, tanto o Semafis como o Semeares, são eventos da casa. Eu gosto muito de privilegiar esses eventos, até porque a gente aumenta, dá um fluxo, dá uma credibilidade. Então, a outra sugestão que eu ia dar, Laiane, era justamente esse daí, do Semafis, que a gente vai ter, tem aí até o dia, na verdade, até dia 20, daqui a 2 dias, né? E aí Professora, é até dia 20. Tá aí eu perto, tá creio. muito perto. Isso, a questão muito é essa, né, da gente, a escolha do evento tem que ser mais também, um dos critérios é esse, a folga, né, que a gente tem para organizar tudo e escrever. Mas eu acho que se a gente sentar em cima, né, fizer um serãozinho, a gente publica, né, daqui em 2 dias a gente manda. Porque eu sempre fui adepta da gente assim, vamos mandar. Aí eles fazem as observações e porque se a gente conseguir pelo menos formatar nas normas do evento, escrever alguma coisa, eles podem pedir aceita com restrições, aí devolve para a gente fazer, ganha tempo para a gente fazer os ajustes, entenderam? Porque, assim, tanto um como o outro, tanto o Semafis como o Semeares, eu estou na comissão científica. Então, assim, a chance do trabalho ser recusado, não que eu vou aprovar o trabalho porque é nosso, porque a gente vai ter a questão ética de trabalho que eu estou autora, mandar para outros avaliar. Eu não vou avaliar o trabalho. Mas é na questão da gente, de a gente já saber que a discussão entre nós, da comissão científica, nesses dois eventos, é de não fazer um filtro muito rigoroso, porque a gente entende que são eventos locais, que são eventos que têm que priorizar a publicação acadêmica dos nossos alunos, entenderam? Então, a gente sabe que muitos estão publicando aí pela primeira vez, então a gente entende desse vai e vem, entendeu? Mais do que outros eventos mais rigorosos que mandou o trabalho, tem avaliador que não perdoa, né? Já manda recusado. E a ideia da gente aqui na discussão das comissões, nos dois eventos, é de o trabalho tem a gente avaliar mais pela ideia do trabalho
e não pela escrita do trabalho. E aí a ideia do trabalho, ela pode ser melhorada a escrita, né? Se a ideia não estiver boa, aí, claro, a gente devolve porque está um negócio sem pé, sem cabeça. Mas quando você vê que a ideia está boa e a escrita está marrom, menos, a ideia é essa, é da gente dar uma chance para os autores melhorarem essa escrita, porque se a ideia está boa, a gente aposta nela. Então, o circuito, ele não tem como, assim, ser recusado de primeira. Eu entendo que eles vão avaliar e vão dar um tempo para vocês fazerem ajustes, a gente aproveita a sugestão dos avaliadores, que é sempre bom, que eles melhoram o trabalho, dão sugestões, fazem críticas, orientam, aí a gente ajusta, né, conforme a solicitação deles e manda de volta. Então, como a gente, por conta de ser essa a política, né, da comissão científica dos dois eventos, da gente não recusar de cara, só se o trabalho, como eu falei, né, realmente não tiver pé nem cabeça. Não é o caso do circuito, do trabalho do circuito, entenderam? Porque o grande trabalho, o desafio é colocar nas normas. Professora, Diga. também agora é uma boa oportunidade, já que as aulas já terminaram, né? Então, teoricamente, a gente Exatamente. está com um tempinho livre. É melhor a gente aproveitar Isso. agora. Assim, a gente tá, entre aspas, né? A gente está aí um pouco mais livre, mas a gente está planejando o próximo período para entregar até sexta-feira os planos de curso. E aí a gente já está assim, a gente emendou uma coisa na outra, nós professores, né? Não tivemos essa folga que vocês, alunos, vão ter, porque a gente já estão cobrando os planos de curso, já estão cobrando os cronogramas das disciplinas, estão cobrando os relatórios, né, período do período 2020.1. Então, imagina, eu tenho que fazer 10 relatórios, porque eu estava com 10 turmas, e então eu tenho que fazer 10 relatórios até sexta-feira e tenho que já fazer os planos de curso das próximas disciplinas de 2020.2. Mas, assim, a gente Professora, vai... e esses planos de ensino sempre tem que ser refeitos? Porque, tipo, se a grade continuar a amor. mesma, não pode manter o mesmo plano, não. Não, assim, por conta da novidade, porque, por exemplo, essas disciplinas que a gente vai dar agora, elas nunca foram dadas online. Assim, a gente vai ter que adaptar todo o plano de curso para a modalidade remota, entendeu? Mesmo que seja a mesma ementa, mas a gente não vai ter a mesma metodologia que tinha, né? Mesma avaliação que tinha. Então, a gente vai ter que adaptar todos os planos de curso para a modalidade agora remota, né? Porque está sendo tudo novidade para a gente também. É um trabalhão, amor. E assim, eu ainda estou também com duas disciplinas que não fechei porque eu estou, na verdade, eu não trabalho só no IFP, né? Eu estou com, na verdade, três, né? Porque eu tenho três disciplinas, três turmas no estado, que agora não parou. Hoje eu tenho aula hoje à noite, eu tenho aula amanhã à tarde, tenho aula amanhã à noite ainda no estado. E tenho ainda uma turma do IFP que começou atrasada, porque eu resolvi colaborar, né, com o campus de Pedro II, que estava sem professor para uma disciplina. E aí a turma já tinha começado as aulas em mais de mês, que a gente já tinha começado em agosto, e começar com essa turma lá já meados de setembro. Então, essa turma ainda não terminou agora, ainda estou continuando com ela. Aí, para eles, o período agora ainda não acabou. É uma turma de Pedro II, da turma de Biologia do Pedro II, que eu ainda estou com ela. Inclusive, eu tenho um encontro com eles daqui a pouco, para poder fechar a carga horária deles, né? Porque lá começou atrasado. Começou bem depois da gente aqui no campus Teresina Central. E aí essas são essas demandas, mas eu acho que assim, a gente tem como se encaixar, né? Eu estou com oito turmas a menos aí para
para ter que organizar, mas aí a gente tem esse tempo aí. Eu creio que a primeira preocupação é a gente dividir o grupo aqui, né? Quem vai para cada trabalho, que temática a gente vai fazer para cada trabalho e a gente sentar, entendeu? Fazer, primeiro, pegar o que já tem escrito, né? Tentar organizar nas normas do evento e a partir daí a gente ir escrever o que falta, né? Principalmente discussão dos resultados, porque os resultados vocês já têm, mas já tem que fazer a compilação desses dados e fazer a discussão em cima deles para tirar alguma conclusão. Isso pode ser talvez o mais trabalhoso agora no momento, né? Aí vocês têm que dizer. Professora, no caso também, o título vai ser mudado, né? Para cada É, trabalho. isso. Aí a gente teria que pensar nessa. Mas eu acho que se a gente, quando a gente definir, né, o que a gente vai escrever, eu estava pensando nisso, Laiane, assim, de ver o que cada um ia escrever, porque aí o título surge quase que acompanha, né, o nosso raciocínio. Então, se a gente vai escrever, por exemplo, sobre a participação ou sobre o circuito em si, né? Porque a gente pode escrever sobre a percepção de vocês sobre o circuito, né? Sobre os dados que o circuito teve, mas eu acho que uma outra coisa pode ser em relação a, aos dados, porque assim, vocês aplicaram o questionário em relação à opinião dos participantes, né? Em relação ao circuito, como se avaliando o circuito, né? Então, isso pode ser, o outro trabalho pode ser só falando do circuito e não avaliando o circuito. Entendeu, Laiane? Porque eu acho assim que o circuito de microbiologia, se ele for bem escrito, bem detalhado, é aquela ideia que a gente quer dar para que qualquer pessoa possa depois fazer esse circuito, onde ela. E isso como se fosse um relato detalhado, né? Um relato detalhado, porque como é um artigo completo, a gente iria detalhar. Eu tenho sempre um modelo de um artigo que eu uso como referência lá no PIBID, porque os meninos no PIBID, sempre que a gente tinha trabalho lá no PIBID, os meninos queriam avaliar o trabalho. Eu disse, não, gente, a gente pode fazer um artigo só falando do trabalho. Não precisa eu aplicar o trabalho, porque o que eu quero é que vocês falem do trabalho, que vocês detalhem como vocês fizeram, as possibilidades de aplicação, tá? As possibilidades de avaliação, de uso dele como recurso de ensino para o professor. Então, tem muita coisa que a gente pode falar onde a gente não está questionando a viabilidade do projeto, do circuito, mas sim explicando o que é o circuito, como é que ele foi organizado, cada etapa do circuito, como, entenderam? Porque, assim, esse trabalho que eu uso, foi um professor, ele fez o seguinte, eu posso disponibilizar para vocês depois, é um modelo didático lá de cromossomos. Ele não aplicou esse modelo dos cromossomos. Eu não sei se o Luiz conhece, eu acho que eu já apresentei ele algumas vezes, esse artigo, mas não sei se, acho que o Luiz não era desse grupo, não. Mas, assim, ele fez um trabalho, ele fez um modelo de cromossomos para dar aula, para ser usado em aula de genética. E ele simplesmente fez um artigo mostrando passo a passo de como fazer esses modelos didáticos dos cromossomos. E depois ele explica como usar esses modelos para explicar sobre os cromossomos para os alunos. Então, ele não aplicou o modelo de cromossomos, ele fez um modelo de cromossomos, explicou como qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar, replicar esse cromossomo para usar, e mostrou pedagogicamente o uso desses cromossomos que ele organizou, naqueles espaguetes de piscina. Não sei se vocês conhecem, não tem aqueles espaguetes para natação?
que é usado em piscina para auxiliar quem está aprendendo a nadar. Então, ele pegou aqueles espaguetezinhos lá, aquelas espumas, e fez uns cromossomos. E ele fotografa, né, como ele fez cada cromossomo, e ele depois mostra, né, como usar aquilo ali para ensinar morfologia de cromossomo, muito legal. Então, ele nem aplicou, ele não fez aplicou questionário com uma turma para ver se os alunos entenderam. Então, vocês têm as duas coisas. Vocês têm como explicar como fazer um circuito na escola, né, nesses tempos remotos de ensino e de aprendizagem, como fazer um circuito. Então, descrever a experiência de vocês, o passo a passo, como vocês fizeram, as estratégias detalhadas, e depois dizer, olha, esse mesmo procedimento para o circuito de microbiologia, o professor pode usar para outras áreas da biologia, né? Aí dá sugestões, né, do uso do circuito de microbiologia na escola para o professor, e da adaptação do circuito de biologia para outras áreas, que o professor pode fazer um circuito de genética, um circuito de botânica, um circuito de, sei lá, de ecologia, um circuito de zoologia. E isso aí vocês já podem fazer, né, sugestões para vários circuitos. Só que, como eu falei, não precisa nem você fazer, dizer assim, dizer montar os outros circuitos, não. É só apresentar sugestões, né? E detalhar como foi feito o circuito. Eu acho que essa é uma coisa que ajudaria muito, né? Pedagogicamente falando. Eu acho que nós, professores, aceitamos muito bem sugestões de atividades que minimizam o nosso trabalho, né? Que você pega coisa já bem detalhada, que ele vai dizer assim, legal, vou fazer isso na minha escola. Entendeu? Então, aí vocês podem disponibilizar aqueles links que podem se tornar públicos, né? O link lá da parte do circuito da lavagem das mãos, da coloração de grã, e o professor pode, né, através desse manual de orientações, aplicar o circuito na escola dele. Qualquer pessoa que tiver acesso a esse artigo, entendeu? Então, seria uma disponibilização do circuito com o passo a passo. Eu acho que dava para montar um trabalho muito legal assim. E o outro trabalho é o que vocês já fizeram. Esse aí de ver a avaliação do circuito dentro da proposta que vocês fizeram no Classroom com os alunos voluntários. E aí nem precisa falar lá no outro artigo de que o circuito já foi aplicado, ou coisa desse tipo, não. Isso aí é discussão de um trabalho. No outro trabalho, a discussão é em cima dos detalhes do circuito, entendeu? Na verdade, é um trabalho que ele vai ter uma formatação diferente. E entender que, no final, as considerações vão ser essas, de que o circuito ele pode ser aplicado, né, em qualquer nível da educação básica, bastando o professor adaptar, né, as regras ou as atividades de cada circuito, porque aquelas que vocês montaram pode ser aplicada, né, ao ensino médio, digamos, mas o professor que quiser aplicar para o ensino fundamental pode fazer adaptações, né, de vídeos, adaptações de orientações voltada para esse outro público. Mas o interessante é que o professor vai ter uma espécie de cartilha, né, de orientação sobre como criar um circuito na sua escola, né, e vocês vão falar um circuito online, e vocês vão falar, dar esse caminho das pedras a partir do circuito de microbiologia. E aí, se o tempo for pouco para esse detalhamento todo, né, daqui para a próxima sexta-feira, pode-se pensar em outro evento, que tenha um prazo maior, entendeu, Laiane? Eu acho que dá para pensar. Tem um congresso internacional aí de educação, que eu acho que vai ter inscrição para mais distante, vai dar mais tempo. Professora. Diga, Lucas. Eu entendi. A sua sugestão, de certa forma, foi maravilhosa. Eu agradeço. Então, professora, ficaria só no caso aqui, a gente decidir quem seriam as pessoas que ficariam nesse primeiro
trabalho que nós já temos, já, o de avaliação do circuito e o outro do relato. E a gente teria essa semana que entra para fazer esse do relato, do circuito, e como criar. Isso. Aí vocês dividem o grupo, e aí um grupo cai no campo para atender a sua demanda e o outro cai no campo para atender a sua. Certo? E a gente fica supervisionando aí os dois grupos no que for necessário. Aí é vocês que vão definir no diálogo aí quem já vai ficar nos semiáridos. Então, a gente, primeiro, decidimos que vamos fazer nos semiáridos, né? Esse é certo, tá bom? Todo mundo concorda? Sim, professora, sim. Luiz? Tá bem. Laiane? Sim. Natália? Yara? Yara, sim, já disse ali. Beleza, então isso é Quem é mais? Tem mais alguém? O Francimar, tudo bem. Então é o seguinte, aí vocês vão definir. Cadê o Luiz? Luiz já disse sim? Já, professor. Já. Então, aí agora é dizer assim, quem vai para essa primeira proposta aí do semiárido, certo? E aí os demais vão juntar-se para poder escrever essa outra proposta, né, do detalhamento do circuito, né, do relato de experiência em cima do circuito, e escolher o evento para publicar, entendeu? Pensar aí num evento que esteja com mais prazo do que... Porque eu creio que mesmo assim a gente tendo aí essa folga, né, que a Laiane colocou, né, de vocês estarem agora sem disciplina, eu não sei se vocês querem correr para poder publicar no SEC, só quero chamar o Semafis, que eu estava falando hoje com a Jeane sobre o SEC Bio, mas no Semafis. Então, vocês decidem também, né? O grupo que ficar para publicar o outro trabalho, Professora, senta, conversa. antes da senhora sair, eu Fale. quero falar com a senhora, viu? Tá bom, meu. Pra quê? E aí vocês decidem se corre para publicar no Semafis ainda, se dá para organizar tudo, fazer um serãozinho amanhã. Porque assim, eu acho que eu particularmente acho que vocês têm essa habilidade aí para chegar e escrever. E como eu falei, mesmo que não fique 100%, mas 80%, 70%, o trabalho está aprovado e manda para vocês de volta para fazer as considerações a comissão científica ponderar. E aí vocês ganham mais um final de semana, né? Porque eu creio que se enviando isso até sexta-feira, a comissão científica devolve, né, lá para segunda-feira ou na próxima semana, e aí vocês ganham mais 2 dias aí durante esse final de semana para melhorar a escrita do trabalho, e quando voltar de lá o trabalho, vocês já têm algumas coisas para melhorar o trabalho. Entendeu? De fato, não são só 2 dias, vocês terminam ganhando mais. Os 2 dias é para, pelo menos, organizar o trabalho para enviar. Aí vocês têm o final de semana para ajeitar, porque a gente geralmente, assim, se enviar o trabalho, por exemplo, até sexta-feira lá para o Semafis, aí a gente pode, durante o final de semana, não sei, a gente vê, vocês enviam para mim, que aí eu posso fazer dar um olhar de avaliadora também, além de orientadora, para a gente ir Professor, melhorando. Pois não, Luiz? mas o trabalho escrito lá que foi enviado para a senhora olhou ele? Lá, os Sim, resultados? Luiz, aí aquilo que eu tinha falado para vocês lá na, na socialização, né? E aí a Professor, gente, aí eu acho que a gente ainda precisa, né? Eu acho que ainda há considerações a gente fazer. Então, isso é uma coisa que a gente pode estar ajustando, né? Até eu conversei, não sei se eu conversei, mas eu acho que eu andei trocando algumas ideias aí com o Lucas, né? Assim, de como avaliar o trabalho, porque eu creio que assim, o projeto integrador 4 ele vai ter que elevar esse nível, né, do trabalho, da escrita de vocês,
Porque eu quero não chegar lá no projeto integrador e eu quero é 10 para todo mundo, de cabo a rabo. Nenhum trabalho que tirou 8, 8,5, 9 vai ficar mais nessa pontuação. Ou seja, a gente vai fechar todas as arestas, vamos tentar melhorar tudo que for possível, porque a gente, no projeto integrador 4, a gente precisa focar, né, nesses pontos frágeis que ficaram para poder o trabalho melhorar. E eu acho que a gente já está fazendo aqui nessa intenção de publicar, a gente já está fazendo isso, que é a primeira coisa que eu vou cobrar lá no projeto Integrador 4, que é essa reescrita, no sentido da gente, com o que já tem, melhorar o trabalho, entendeu? No termos de escrita, porque eu acho que isso é uma coisa que muita coisa legal, mas a gente ainda não consegue ver no papel, entendeu? Isso destacado. São os pontos positivos do trabalho, a parte que atende a essa questão da formação docente, que eu quero que a gente chame a atenção. Porque eu, enquanto professora de futuros professores, eu sempre olho, e esse era um hábito meu que eu tinha no PIBID, de tudo que eu faço, eu sempre estou vendo através de um questionamento. Em que isso está contribuindo para a formação docente destes alunos? Porque, assim, enquanto todo mundo está preocupado com a aprendizagem dos alunos lá na escola, vocês, quando fazem um projeto desse, vocês estão preocupados com o quê? Com o aprendizado dos alunos que vão participar do circuito, não é isso? Se eles vão aprender ou não o que vocês colocaram no circuito. E eu não estou preocupada com isso aí, não. Eu estou preocupada com a aprendizagem de vocês, enquanto futuros professores, na ferramenta pedagógica. Entenderam? Eu quero saber qual foi a aprendizagem de vocês, enquanto vocês estão preocupados com a aprendizagem dos estudantes. Então, no PIBID, o meu olhar sempre era esse. Na sala de aula, o meu olhar sempre é esse. Eu tenho que estar sempre preocupada com a aprendizagem de vocês, não só no aspecto do conteúdo, porque a gente precisa entender que vocês estão sabendo o que estão fazendo, por isso que é importante entender cada metodologia, entender cada conteúdo, porque isso é o mínimo, mas entender também como fazer para vocês aplicarem essas metodologias de maneira a alcançar esse objetivo, né, de fazer os alunos de vocês aprenderem. Mas eu estou preocupada muito com isso. Então, acho que esse olhar no projeto precisa aparecer, tá? Mas esse enfoque aí em relação à aprendizagem, né, dos professorandos que vocês são, a aprendizagem da ferramenta, por isso que eu quero que vocês falem sobre essa ferramenta, se vocês entenderam, porque assim, é legal para quem participa, mas foi legal para vocês elaborar esse negócio? Vocês aprenderam também? É isso que o outro projeto vai fazer. E é sempre isso que eu avalio, entendeu? Eu estou avaliando. Porque se vocês forem eficientes na construção dessa metodologia, isso significa que vocês aprenderam bastante, porque não dá para construir uma metodologia sem entendê-la, né? Sem aprender também. Então, o professor, ele está aprendendo o tempo todo enquanto ele está tentando ensinar, porque isso é o que é legal. Para ensinar os alunos a uma determinada coisa, ele precisa reorganizar os seus conceitos. Entenderam? Vocês não chegaram lá só na frente, porque falar sobre lavagem das mãos, a gente sabe que só isso não faz o aluno aprender. Então, quando vocês entendem que é preciso fazer outras coisas, e como fazer essas outras coisas, aí sim, aí eu estou vendo que vocês estão aprendendo a ser professores. E aí essa questão aí do título, aí quando eu começo a falar assim, Laiane, aí eu já venho assim, ainda bem que o Lucas está gravando, porque eu já venho assim o título, né? Por exemplo, aprendendo a ser professor através de um circuito
online de microbiologia, que aí você está dando um enfoque não para o circuito, mas para a formação inicial docente. Enquanto que o foco do outro trabalho que vocês escreveram, né, desse resultado que foi socializado, o enfoque era o circuito, né? O que o pessoal entendeu do circuito, se o circuito fez o pessoal, se gostaram, se não gostaram, ou seja, o foco que dá no primeiro momento, né, é para o circuito. No outro trabalho, o foco é fazer com que esse circuito seja muito bem descrito para que o professor aplique, para que o professor o utilize como ferramenta. Entenderam? Então, acho que é esse, assim, aí o título vai surgindo, né? As possibilidades de objetivos e títulos começam a ficar claras. Mas aí eu acho que eu posso sentar depois, a gente definindo isso aqui hoje, os grupos, né? Aí a gente pode sentar. Laiane que já copiou. Já é uma possibilidade, porque a gente faz uma relação de títulos, Laiane. Eu sempre faço isso. Eu fico escrevendo título embaixo de títulos, né? E depois a gente vai escrevendo o trabalho, vai discutindo, né? A gente vai eliminando uns, vai melhorando outros. A gente junta até 2 títulos num só. Então, eu acho que legal. O título, assim, talvez seja a última coisa que a gente vai formatar, né? Porque aí a gente já está com a ideia do trabalho toda. Então, assim, depois que vocês definirem quem é o outro grupo, a gente pode sentar, né? Com o outro grupo, e aí a gente vai reorganizando as ideias aí do outro trabalho. Que eu acho que o primeiro está mais ou menos organizado, né? E aí vocês podem aí definir quem vai para um, quem vai para outro, a gente pode chamar de trabalho 1 e trabalho 2, né? E aí vocês fiquem à vontade, para eu não me sinta à vontade de deliberar nisso. Eu acho que tem que partir de vocês. E aí depois Professora, que... Pois não. com licença, pois nós vamos fazer isso, só que a senhora falou aí da questão da probabilidade, da possibilidade, na verdade, de a gente estar publicando no semiárido, no periódico, Uhum. desse livro. Só que eu não acho interessante no Semafis, está muito Tá perto. muito em Eu cima, não né? gosto de Também fazer uma acho. coisa muito corrida, não. Uhum. É a minha visão, entendeu? Eu Uhum. acredito que seria melhor mesmo nos semiáridos, porque a gente tem um tempo até melhor, até em organizar o primeiro trabalho, e Uhum. esse que vai surgindo futuramente, a gente podendo publicar em algum outro evento. Sim, sim, sim. E Com certeza. Lucas, você sabe me dizer se mudou a data dos semiários? Porque tem uma anotaçãozinha aqui na minha bagunça, que é dia 30, né? O evento, dia 30 de novembro. Parece que é isso mesmo. A professora já me mandou, depois eu vou conferir direitinho, aí eu boto lá no grupo, mas parece que ainda é esse mesmo, viu? Pois é, aí tem que ver até que dia que é a submissão, porque já está perto também. Mas o do Semeares publicaria esse que vocês já têm escrito, Laiane. Eu acho que já está bem mais avançado, né? Eu acho que o segundo trabalho é que ficaria mais difícil para organizar em menor tempo, né? Porque eu acho que esse que vocês já formataram para o COINTER pode só ser reformatado para os Semeares, entendeu? Fazendo um ou outro ajuste. É nessa perspectiva Pois mesmo. pronto, entendi. Entendeu? Entendi. Pois pronto. Então, aí a gente decidir, né? Fazer os grupos e Eu todo mundo sugeri até trabalhar assim junto. que para a gente dividir seria quem é que está nesse momento disposto a ler, a reler, a escrever, se manifesta, fazer agora. Quem E não, pode quem acha até que está ficar, cansado ou Laiane, que está pode sem até, tempo, fica para o Laiane, próximo. Laiane, Oi. pode até ficar um grupo menor, não tem assim, eu acho que, como esse evento agora não são, eu tô lembrada bem aqui, mas o Lucas pode depois ver e passar para vocês, quantos são os autores, né? Aí vocês já definem, se for 5 fora o orientador, né? Aí vocês podem botar 5 aí nesse grupo. Aí os outros 3 vão para o outro trabalho, entendeu?
Aí fica os outros 3 trabalhando juntos. Então, assim, vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, sei lá, Luiz, Laiane e Yara ficariam para o outro trabalho, né? E os outros 3, os outros 5 para o outro, certo? Só que se no outro trabalho, por exemplo, no outro trabalho lá para o trabalho 2, lá permitir publicar 5 pessoas, ficam 2 desse primeiro trabalho que podem colaborar no outro. Aí pode ser feito um sorteio, digamos que o Lucas e o Marcos queiram participar também do trabalho 2. E lá no trabalho 2 cabe mais 2 pessoas, porque o trabalho que vocês vão depois escolher, né, para publicar, o evento, pode não justifica lá permitir permitir 5 e a gente deixar só 3 autores. Entendeu? Pode botar mais 2. E aí pode ser que alguém, 2, possam estar nos 2 trabalhos, sem problema nenhum. Aí se tiver mais gente querendo, né, tiver disponibilidade para bater pestana, aí sorteia, né, quem vai. Sem problema não. Digamos que sei lá, a Natália, o Marcos e a Yara estão nesse primeiro, no trabalho 1, e querem também ir para o trabalho 2. Mas só cabe 2 lá, né? Porque já tem os outros 3 que não publicaram no trabalho 1. Aí vocês podem sortear. Faz um sorteio de quem vai para Professora, lá. Pois não, Natália. assim, no Semeares, são 5 participantes. Se for 5 participantes, mesmo assim, no trabalho, vai ficar só o nome dos 5 participantes ou do pessoal do grupo todo? Pois é, só fica o número que o evento permitir. Ah, tá. É porque eu lembro, não sei se foi a senhora que falou, que tem um evento que mesmo 5 participantes apresentando, no trabalho fica o nome de todos, entendeu? Não, na Mas não. verdade, assim, é porque tem evento que eles fazem isso, né? Eles publicam, fica uma pessoa para apresentar, que recebe o certificado de que apresentou o trabalho, mas o trabalho sai com o nome de todo mundo. Só que, se o evento disser que não pode no trabalho ter mais de 5 autores, se a gente botar 6, o trabalho não é aceito, Ah, sim, entendeu? Não entendi. precisa todo mundo apresentar, não, viu, Natália? Sempre só Hum, escolhe uma pessoa para ser o apresentador do trabalho. Mas isso não quer dizer que os outros não vão receber o certificado. Vão ah, receber o certificado, todo mundo tem, eles dão um certificado com o nome de todo mundo. Mas entendi. sem que todo mundo ser no número de exigência, né, do evento. Lucas, quer falar? Não, não, professor, eu estava arribando o dedo exato dizendo assim, que só apresenta uma pessoa, mas o certificado é igual para todos. O certificado é igual. Agora tem evento que dá 2 certificados. Ele dá um para quem apresentou e outro certificando que o trabalho, com autores e tudo, foi apresentado no evento. Porque o que eu acho justo, né? Porque, por exemplo, eu e o Lucas num trabalho. O Lucas foi para o evento, apresentou, botou a cara dele lá para apresentar o trabalho e eu não fiquei na minha casa, não fiz nada, né? Não, na verdade, eu só contribuí no trabalho, mas eu não tive esse outro trabalho que foi de organizar a apresentação e apresentar o trabalho. Nesse caso, alguns eventos, eles dão um certificado para quem apresentou o trabalho, de apresentador. Então, ele diz que certifica que o Lucas apresentou o trabalho intitulado tal, dos autores tal, no evento tal. Aí depois eles dão outro certificado dizendo que o trabalho dos autores tal foi apresentado. Então, nesse certificado, o Lucas pode usar 2 vezes. Um de apresentação de trabalho em evento, porque isso conta, né, que ele apresentou o trabalho, e o outro de que o trabalho foi apresentado, né? Então, são 2, porque não sei se vocês já viram no currículo Lattes. No currículo Lattes tem essas 2 possibilidades de você colocar, de você, aliás, só participou do evento, por exemplo, eu posso ir para um evento
não apresentar trabalho e participar do evento como congressista, né? Sou ouvinte. Eles dizem isso, ou sou ouvinte. Então, isso é uma modalidade de certificado. A outra modalidade é você participar não como congressista, mas como apresentador de trabalho, entendeu? Apresentou o banner, apresentou oral. Então, isso já é outro certificado, tá bom? Então, assim, eu já fui para evento que eu voltei com 5 certificados, porque a gente